É a nossa última reunião do ano, né? Mas, com certeza, eu espero que seja também igualmente muito produtiva, que tem sido essas últimas reuniões, né? E temos novidades rápidas e buscando trazer o retrato do que está acontecendo hoje, né? Em relação à transição de descarbonização aí da nossa frota, né? Da frota do mundo todo também. Eu vou iniciar com a chamada, né, dos nossos representantes nominados, né? Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes. Está admitindo? Tá. Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes. Os representantes estão presentes? SPTrans, secretário. Pois é, agora é que é o grande problema, né? São vários. A SPTrans também. É o Simão e o Pedro? Os dois estão presentes, viu? Tá ótimo, obrigado, viu? O Everton da Costa Wagner e o Júlio César Martinelli. Esse ainda não. Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Presente. Presente. Ana. Obrigado, Ana. Renato Silva, também não? Sim. Sim. Obrigado, Renato. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Secretaria Municipal da Fazenda. Presente. Luiz Felipe. Presente, secretário. Doutor Vidal, obrigado pela presença. Secretaria Municipal de Relações Internacionais. Presente. Obrigado, Carlos. Ação. Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, aqui também sou eu mesmo. SPTrans, já disse presente, está o Simão e o Pedro Souza. CET, Companhia de Engenharia de Tráfego. A Daniela ou a Priscila. SP Regula. Presente, João Manuel. Bom dia, secretário. Bom dia, João Manuel. Muito obrigado pela presença. STM, Secretaria de Transportes Metropolitanos. Danilo Gomes ou Gustavo. EMTU. Bom dia. Bom dia, presentes Marcos e Alexandra pela MTU. Bom dia a todos. Bom dia, Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Alexandre. Bom dia, secretário. Desculpa o atraso. Júnior, aqui da Cetrabens. Opa, não cheguei até você ainda, Júnior. Mas obrigado aí pela adiantada. Coisa boa. Então estou em tempo. Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Aí? Vamos lá. Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Universidade de São Paulo. USP. Unesp, Universidade Estadual Paulista. USP presente, desculpa, estou atrasado. Opa! Professora Maria de Fátima? Isso, Maria de Fátima Andrade. Obrigado, professor. Unesp. Bom dia, secretário. Perinoto. Bom dia, professor Perinoto. Obrigado pela presença.
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, CIMA. Presente, bom dia a todos e todas. É o Ricardo? O Oswaldo Lucon e a Viviane Bucaneri também. Tem duas pessoas aqui para compensar nossas ausências. Obrigado, Eliana. CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Bom dia, secretário. Marcelo Pereira Valles, representando a CETESB. Bom dia, Marcelo. Obrigado. Bom dia, Marcelo. Obrigado. É o Carlos? Bom dia, Carlos Acaba. Bom dia, Mauro, representando a Unesp. Opa, voltar lá então. Obrigado, Mauro. Prazer em ouvi-lo. Obrigado. Bom dia a Transporte coletivo público de passageiros da cidade de São Paulo. Francisco Armando Cristóvão. Bom dia, secretário. SP Urbanos presente. Francisco e Carlos Alberto presentes. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Empresas de consórcios concessionárias que operem sistema de transporte coletivo de passageiros. Williams da Silva Bezerra ou Roberto da Nóbrega. Anglurb. Acredito que esteja no SP Regula, né? Sindicato dos Transportes Escolares. Wesley, Carlos Eduardo Monesi. Transpetur, passageiros por fretamento. Jorge Miguel e Kelly Moretti. Fiesp, Federação das Indústrias. Renato Presente. Semenal e Gabo Deg. É o Renato ou o Gabo? Renato Semenal e Gabo Deg. Opa! Fazendeiros. Fábia. Bom dia, secretário. Gustavo Bonini presente. E o Marcos Saltini também está presente aqui. Bom dia, secretário. Saltini presente. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Marco. Instituto de Engenharia. A NTT, Associação Nacional de Transportes. Dos caminhoneiros. Presente. CESP, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Bom dia, secretário. Edilson, conselheiro titular presente. Bom dia, secretário. Glei Rosa, suplente presente. Bom dia, Glei. Obrigado pela presença. A BVE, Associação Brasileira dos Veículos Elétricos. Olá, bom dia, secretário. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Obrigado por estar presente. A IEDA está, não, né? A NAMA, Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. Associação Brasileira Online to Offline, a BO20. A BIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Presente, Odirley Ducati, vice Reinaldo Sarques, titular. Obrigado, Reinaldo. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil.
Secov, Sindicato das Empresas de Imóveis do Estado de São Paulo. Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Bom dia, secretário. Roberta Consentino Cronca Mufarte, sou a representante do CAL. Muito obrigado, Roberta. Prazer em vê-la. Prazer. SOSMA, Fundação SOS Mata Atlântica. Agora, eu pediria aos que eu não nominei aqui que estivessem presentes, porque no decorrer da chamada muita gente entrou. Por favor, se possível, se apresentem. Bom dia a todos. Pode dizer o nome? William. William da Silva Bezerra? Isso, positivo. Bom dia. Bom dia, William. Obrigado. Alguém mais? Bom dia, secretário. Priscila, da CET. Bom dia, secretário. Bermabex, Sindicato Autônomo do Estado de São Paulo. Bom dia, secretário. Antônio Matias, Ceará, Sintetax Federação. Opa, Antônio Matias, prazer em vê-lo também. Sinditax, né? Sinditax. Bom dia, secretário. José Antônio, substituindo a Ieda aqui na BVE por hoje. Opa, bom dia, José Antônio. Obrigado pela presença. Bom dia, secretário. Ana Beatriz Rebouças, pelo ICCT Brasil. Tá? ICCT Brasil, Conselho Internacional de Transporte Limpo. Tá ótimo, obrigado, viu? Bom dia, secretário. Bom dia. É Priscila, da CET. Priscila, já anotei aqui. Obrigado, viu, Priscila? Obrigada. Secretário, bom dia. Aqui é Gustavo Giansante, da Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Opa! Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, secretário. Alguém Comitê mais? de Gestão e Programação de Acompanhamento da Substituição da Frota por Alternativa Mais Limpa. Antônio Matias, Ceará. Oi, secretário, bom dia. Bom dia. Aqui, presidente. Bom dia, secretário Pinheiro Pedro. Marcos Monteiro da CIURB. Entrei atrasado. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. Prazer em vê-lo aqui, Marcos. Alguém mais? Muito bem. Bom dia, secretário. Paulo Bastos, vice-presidente do Sintetax. Paulo, prazer em vê-lo. Prazer é meu. Ok, eu acho que aqui nós completamos praticamente o grupo do Confrota. É um prazer ter vocês todos aqui. Vamos iniciar a nossa reunião, seguindo a pauta, com a apresentação da empresa colombiana VG Mobility, que vai fazer uma apresentação sobre a transformação por meio da frota elétrica e da mobilidade. Quem está presente da VG Mobility, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Fábio Basile. Agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando a VG Mobility. Queria saber se posso começar, como é que fazemos em relação à apresentação. A gente tinha enviado, não sei se nós dividimos a tela ou se vocês já têm em mãos para começar. Vocês podem disponibilizar na tela, Fábio, por favor. Perfeito, muito obrigado. Estão todos vendo? Sim. Obrigado. Perfeito.
Bom, novamente eu agradeço a oportunidade. Me apresentando rapidamente, eu sou Fábio Basílio, eu sou diretor da Vitol. A Vitol é uma companhia de energia internacional, a gente está espalhado pelo mundo inteiro, são mais de 40 escritórios espalhados no mundo, há mais de 20 anos no Brasil. A Vitol vem trabalhando com grandes companhias aqui no Brasil, com a Petrobras, com a Vale, com a Braskem, com Ipiranga, enfim, com todas as companhias de energia nesse tempo todo. E a VG Mobility é parte do grupo Vitol, uma companhia que surgiu em função da intenção, e eu diria até da necessidade no mundo assim, de migrar as grandes companhias de energia para energia limpa. A origem da nossa companhia é europeia, mas a VG Mobility foi criada com foco em investir em energias renováveis aqui na América Latina. A gente tem olhado e participado de processos em diversos países e estávamos esperando uma oportunidade para começar no Brasil também, né? O foco da VG Mobility é apoiar essa transição energética no setor de mobilidade. A gente tem todo o foco no setor de transporte público e visando, enfim, em diferentes formatos. Eu vou tentar apresentar aí pelo menos algumas opções que a gente tem, as opções mais importantes que a gente tem na mão, mas de soluções integradas, contando com especialistas em diversas áreas. A gente tem especialista na área de transporte, a gente tem ônibus em operação em outros locais, eu vou apresentar também para vocês. Então, a ideia é apresentar a companhia e mostrar nosso interesse em trabalhar com a cidade de São Paulo nesse projeto de vocês. Bom, iniciando sobre o modelo ideal para a transição da frota elétrica. Diferentes modelos são adotados, alguns deles aproveitando novas licitações, partem do zero, mudam, outros, como o processo é feito com os contratos já existentes, acaba tendo algum tipo de adaptação. A gente consegue se ajustar, a gente tem razoável flexibilidade para isso, mas basicamente o que a gente entende num modelo ideal seria o ente governamental tendo relação com dois entes privados em separado, um operador de transporte, que é quem obviamente entende da operação em si na cidade, e que é o papel ao qual nós nos propomos, que é de fornecedor de frota ou locador da frota, e obviamente alguns serviços e algumas atividades vêm em paralelo a esse fornecimento ou locação. Pode passar para o próximo, por favor, Maria. Bom, vou falar então sobre esses dois modelos aí que a gente básicos que a gente entende, sendo, como eu havia dito, isso é basicamente uma repetição daquele outro. Eu só vou entrar aqui um pouquinho mais no detalhe, no qual o ente governamental tem dois contratos, um contrato com a companhia que arrenda ou faz a locação da frota, e essa companhia fica responsável não só pelo fornecimento, como manutenção e potencialmente, dependendo do tipo de contrato, a estrutura de eletrificação, projeto de pátio, o próprio pátio em si, e uma outra companhia separada e diferente tem o contrato de operação, a prestação do serviço de transporte para a população em si. O nosso entendimento é que é vantajoso para o ente governamental, para a cidade, ter esse tipo de contrato, porque o controle sobre a estrutura em si fica muito maior na mão do Estado do que no outro modelo, em que, ao concentrar tudo em uma única companhia, qualquer problema que haja com uma companhia, a cidade fica fragilizada em relação à entrega do serviço, enquanto que dessa forma fica mais fácil resolver qualquer questão, fica o controle maior na mão do ente público. Esse é o nosso entendimento. Para o modelo 2, por favor, Mariana.
Esse outro modelo que a gente está... Existem outros, né? Mas eu diria que esse modelo de um contrato público e um privado, em vez de 2 contratos públicos, em geral, ele se aplica em oportunidades em que já existe um contrato público com um operador que fornece tudo, tanto o serviço quanto a frota, mas há interesse de fazer a modernização da frota ou eletrificar parte da frota. Então, nesse caso, passam a haver um contrato privado, um contrato no qual o locador ou quem fizer a locação ou arrendamento da frota tem um contrato privado com o operador de transporte, havendo, nesse caso, uma relação com o ente governamental para as garantias de financiamento, de pagamento daquele estrutura, daqueles ativos que vão ser fornecidos para a utilização. Então, basicamente, a gente passa a ter o ente governamental sem contrato direto com o locador, entretanto, garantindo a operação do mesmo, visto que a gente fala de contratos normalmente de longo prazo. Né? Seguinte, por favor, Mariana. Aqui algumas cidades que implementaram com sucesso esse modelo. Nós estamos presentes em Bogotá, na Colômbia, com uma parte desse, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas uma parte desses ônibus elétricos são nossos. Vem funcionando bem esse modelo e a gente tem visto mais e mais cidades migrando para essa opção. Recentemente, inclusive, aqui no Brasil, Rio de Janeiro, numa quantidade de ônibus, obviamente, muito diferente, muito menor do que a da cidade de São Paulo, mas resolveu tentar esse modelo na nova licitação que eles vão fazer para o BRT, e a gente está, enfim, olhando de perto para participar, né, dessa opção também. E a gente vem vendo isso acontecendo mundo afora, em função justamente que, ao fazer essa divisão, via de regra, aumenta a qualidade do serviço, a confiabilidade do serviço, com isso aumenta a quantidade de passageiros e isso acaba sendo benéfico para todos, né? Para as empresas que estão no setor, isso garante a melhor utilização do sistema e principalmente, obviamente, para a população da cidade. Próximo, por favor, Mariana. Bom, falando especificamente sobre a economicidade do uso do ônibus elétrico versus o ônibus a diesel, acho que o gráfico aí ele é autoexplicativo. A gente tem um custo mais alto no início com o ônibus elétrico, porque o valor do ativo em si do ônibus é razoavelmente maior, é mais do que o dobro, em média, comparado com um ônibus a diesel. Entretanto, no longo prazo, em função da economia da energia versus o combustível fóssil, o custo de manutenção, que é muito menor, a durabilidade é muito maior, a gente acaba tendo uma ligeira vantagem, uma pequena vantagem para o elétrico, e a gente está falando aqui exclusivamente de questões de retorno do negócio, sem colocar nessa conta a vantagem gigantesca que é, obviamente, o fator descarbonização ao você fazer essa transição. Então, é uma transição que ela é benéfica em todos os sentidos, né? Quer seja em relação ao meio ambiente, que é, óbvio, o foco principal, mas também ela é autossustentável em relação aos resultados financeiros da operação. A gente entende que a busca por esse equilíbrio entre as questões econômicas e o resultado ideal na descarbonização são muito importantes para que a gente tenha uma transição rápida, né, no mundo todo e, obviamente, a melhoria da qualidade de vida para todos nós. Próximo, por favor, Mariana.
Bom, aqui são as nossas operações. A gente está operando na Colômbia. Esses contratos são na Colômbia. São 406 daqueles 1.500 que eu tinha mostrado num slide anterior. São diferentes regiões lá em que foi implementado aquele modelo que eu chamei aqui de modelo 1, que é da separação de contratos, né, de operação e de locação. Há diferentes, como são regiões diferentes, há diferenças nos contratos. Em alguns casos a gente teve responsabilidade sobre os pátios, em outros não. Os contratos são distintos em termos de que tipo de veículo a gente teve que colocar, mas basicamente a estrutura do contrato é muito similar, que é aquela do modelo 1, que via de regra é o que as novas têm sido implementadas nas novas licitações mirando na transição para os ônibus elétricos. Bom, a ideia aqui desse slide é fazer uma comparação entre as vantagens e desvantagens, né? No caso, a gente vê vantagens gigantescas na locação ou arrendamento versus compra de frota, né? Basicamente, o primeiro e mais fácil é justamente esse primeiro item de visualizar a vantagem, que é não haver necessidade de um CAPEX muito alto. O capital acaba sendo otimizado para outras finalidades, e o investimento acaba sendo feito pelo proprietário do ônibus, né? Assim como a tomada de linhas de financiamento, se é que há alguma, também vai ser tomada por esse mesmo provedor. E aí a gente acaba tendo vantagens na possibilidade de crescimento, porque você pode ter mais de um provedor, se for o caso, diferente de você ter uma única empresa rodando, porque você tem, obviamente, qualquer empresa tem suas limitações. Se você puder contratar outros diferentes, dependendo da necessidade, você acaba tendo mais facilidade de ampliar a frota, ampliar linhas. Então, acaba que o penúltimo item, foco da empresa, a gente acha super importante também, porque uma empresa de operação de transporte focada na operação exclusivamente e outra focada exclusivamente em prover os veículos e se especializando naquilo, você acaba tendo uma prestação de serviço melhor para todos, ao mesmo tempo que você tem as melhores condições, via de regra, numa empresa especializada na aquisição ou locação do veículo. Então, a gente acha que, por isso, a gente entende que esse formato funciona bem. Mariana? Aqui é um resumo aí dos serviços que a gente pode oferecer, que a VG Mobility pode oferecer. A gente pode fornecer os veículos, né, quer seja para venda ou para locação. A infraestrutura de carregamento, assim como fontes de alimentação, a gente pode incluir no escopo da prestação de serviço que a gente pode fazer. Assim, a manutenção certamente sempre está incluída. Como provedor e fornecedor dos veículos, a gente entende que a manutenção deve estar incluída nesse serviço. Projetos de pátios, assessoria sobre a estratégia de manuseio e carregamento de baterias. A gente entende que treinamento e mais do que isso, estar muito próximo dos operadores é essencial para que funcione bem esse tipo de contrato. E a gestão de informações. A gente conseguiria prover à municipalidade todas as informações sobre custos, condições dos veículos, tempos, enfim, todas as informações a gente consegue prover com facilidade para que seja melhor avaliado o sistema e algum ajuste que seja necessário esteja facilmente disponível. Bom, era isso. Novamente, eu agradeço a oportunidade de apresentar a VG Mobility. Nós temos todo o interesse, como eu disse antes, de trabalhar com a cidade de
de São Paulo e fico à disposição para qualquer comentário ou questionamento que seja feito. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo que tinha sido determinado, peço desculpas por isso, um pouco menos de 1 minuto, e agradeço novamente a oportunidade. Muito obrigado, Fábio Basile. Excelente apresentação, viu? Parabéns. Parabéns a você. Também a nossa colega Mariana, né, que estava lá fazendo, passando, eu percebi aqui embaixo, né? E o assunto é bastante interessante. Nós já estamos analisando isso aqui no Confronta já há 2 sessões, né? Já é a terceira apresentação com um viés similar. Mas é muito interessante a gente observar aqui, vocês foram mais a fundo no que tange as fórmulas contratuais, né, existentes e ao alcance desse procedimento. Está aberto aí aos nossos membros do Confronta para se manifestarem a respeito da apresentação. Por favor. Júnior, do Petrabem. Fernando, bom dia. Obrigado pela apresentação, viu? Muito bacana esse modelo de negócio de vocês. Acredito que através dele vamos atingir aí uma metodologia mais limpa de negócio, de transporte, e acho que estamos migrando no caminho certo. Eu tenho uma dúvida, cara. O que seria hoje o custo dessas locações, o custo para que prefeituras ou empresas privadas possam adquirir esses ônibus? Júnior, em relação, obviamente, a gente fez uma média, tem um dos slides até que eu tratei ali dos custos, a gente fez uma média do que a gente tem verificado nos países onde a gente está olhando, Brasil inclusive, preço médio de aquisição de ônibus. O que a gente coloca na nossa conta e dilui o custo do financiamento, etc. Eu não consigo te passar um número exato agora, eu posso passar para vocês uma planilha com o que seria exatamente o custo, mas sim, sem sombra de dúvidas, um modelinho, né, com o que seria o custo para a prefeitura, mas eu te diria que, via de regra, seria... Eu não consigo comparar com o modelo a diesel locação, porque a gente não tem locação de diesel, né? Então, de ônibus a diesel. Então, por isso que para comparação eu acabei botando a aquisição. Na aquisição, um ônibus elétrico certamente custa o dobro, um pouco mais que o dobro. Então, eu diria que numa conta de longo prazo, eu usaria essa referência, porque basicamente eu adquiriria o ônibus e passaria o ônibus e colocaria à disposição do município através de uma locação. Então, eu computaria na comparação como o dobro, só que eu vou dividir aquilo nos 10, ou em geral são 15 anos Claro. 15 anos de contrato, que é o que faz sentido para um ônibus elétrico, né, porque ele tem uma durabilidade maior, mas eu te passo para vocês, a gente tem todos os contratos, exatamente como seria os custos, a amortização e tudo isso em relação a um ônibus elétrico, para que você tenha o custo exato. De cabeça exatamente na mão eu não tenho aqui, mas eu te passo os nossos gráficos para que você possa olhar, não tem problema nenhum. Tá, deixa eu te falar só mais uma coisa. Esse modelo de negócio hoje, ele abrange só ônibus ou vocês pensam também numa expansão com caminhões? Eu falo porque nós temos um gargalo, principalmente eu sou da área de caminhões, nós temos um gargalo no transporte de cargas que é terrível. Até venho falando com o secretário há algum tempo, a poluição que isso gera e até o custo hoje do óleo diesel, se você comparar com a própria onda elétrica, acaba se tornando, né? A gente precisa mudar isso daí. Então, a VG Mobility hoje tem aí projetos voltados a caminhões também? Sim, a gente tem focado no transporte público, porque o tipo de estrutura de longo prazo para o atendimento da população e de licitações, ele acaba encaixando bem nessa linha de locação, prestação de serviço, de eletrificação e etc. Mas, em paralelo, a gente tem projetos também de eletrificação de outros tipos de frotas, caminhões principalmente. A gente tem visto esse modelo evoluindo fortemente, principalmente em função da pandemia, por conta de tanto delivery que a gente passou a ter. Então, no mundo afora, a eletrificação desse tipo de frota
começou a acontecer, tem aumentado de volume, e a gente entende que, em termos de escala comercial, para que a gente possa montar uma estrutura, a gente já está bem próximo disso em vários pontos do mundo. Então, há sim interesse da gente em montar uma estrutura nesse sentido. É só questão de ver como operacionalizar, principalmente em relação a prazos, a fornecimento de veículos, mas a gente está acompanhando de perto, Júnior, porque com essa questão da pandemia passou o delivery, esses caminhões menores, a serem um foco para a gente, de um ano para cá, eu te diria, principalmente. Só para você ter uma noção, na cidade de São Paulo hoje, desses pequenos caminhões a diesel, nós temos mais de 90 mil, entendeu? E muitos deles aí com a sua manutenção já ultrapassada. Então seria algo bacana para pensar, e peço para que você pense com carinho aí e nos retorne. Sem dúvida. Tá bom, combinado. Tá bom? Parabéns aí. Um abraço. Muito obrigado, Júnior. Excelente questionamento, Júnior. Parabéns, viu? Muito bom. E o Fábio, nessas respostas, a lição de casa já está solicitada aí para o Júnior, né? Já pedimos, né, secretário? Já duas. Tá? Já duas lições de casa, né, secretário? Tá. O que é ótimo. Antônio Matias, Ceará. Oi, secretário. Boa tarde, bom dia. Eu só queria fazer uma pergunta ao Fábio. Na apresentação dele, ele não citou carros particulares e nem táxis. Sendo que nós, do táxi, somos o pioneiro aqui na cidade de São Paulo. Iniciamos junto com a Secretaria de Transporte em 2012 a inclusão do carro elétrico na cidade de São Paulo. Por isso que eu fiquei assim, eu vou fazer essa pergunta para ele se programar. E com a duração de baterias, né? Porque na época nós sofremos muito com a duração de bateria, até que nós ajustamos junto com a Nissan na época. Mas daqui a pouco o Paulo Bastos vai narrar a nossa apresentação para vocês, tá bom? Obrigado pela pergunta, Antônio. Antônio, a gente da VG Mobility tem focado, via de regra, nesses países em veículos de maior porte. Então, assim, além dos ônibus, os caminhões, sim, estão como nosso target, eu diria. Na questão específica do transporte de veículo de passeio, ou obviamente que é o que atende a vocês, via de regra, as companhias de automóveis trabalham diretamente. A gente não tem, nesse momento que eu conheço, eu vou até consultar, porque a VG Mobility foca principalmente aqui na América Latina, tá? É o nosso target. A gente tem outras companhias do grupo que estão olhando o mesmo tipo de negócio em outras regiões do mundo. Eu vou checar com o pessoal, principalmente do Oriente, do Extremo Oriente, lá, que está bastante ativo nessa área também, se há alguma iniciativa nesse sentido e que a gente pudesse trazer para o Brasil. Eu, particularmente, como representante do grupo Vitol aqui no Brasil, tenho todo o interesse. Então, se você vê aí do lado de vocês possibilidade de uma estrutura nesse sentido, certamente eu vou ser o primeiro a buscar aqui no grupo se há alguma alternativa para isso. Te digo, sinceramente, que nesse momento o foco era em veículos de maior porte, né? Ônibus principalmente e possivelmente caminhões. Mas me comprometo a checar no grupo como um todo se há alguma iniciativa que poderia ser adaptada aqui para o formato da América Latina também. Obrigado, doutor Ceará. Williams, por favor. Bom dia, Fábio. Eu gostaria de saber, na questão como você financia e também oferece na forma de leasing, se você já tem a tecnologia que você possa apresentar. Aqui em São Paulo, nós temos vários tipos de tecnologia. Nós temos aí o ônibus articulado, super articulado, e também temos os micro e mid, que eu acho que até agora conseguimos verificar essa categoria de micro e mid. Até agora não nos foi apresentado esse tipo de tecnologia já nessa questão do ônibus elétrico.
Desculpa, eu estava correndo, subi a escada correndo aqui. Não, sem problema. William, eu te digo o seguinte, em relação às duas perguntas, né? Primeiro sobre o financiamento. A Vitol, o grupo Vitol é um grupo bastante ativo e com bastante atividade mundo afora no mundo de energia como um todo. A gente é muito ativo na área de gás, petróleo, derivados, carvão, petroquímicos. O que a gente está tentando fazer ultimamente é diminuir a nossa atividade no carvão e nos maiores poluentes, compensando em oportunidades como essa da VG Mobility, a gente está ampliando no gás e assim por diante. Mas a gente tem um escopo de atuação mundo afora muito grande. Então, a gente tem, com isso, a companhia tem linhas próprias, mundo afora, linhas próprias e linhas com bancos gigantescas que a gente usa para pré-financiamento de produção de gás natural. A gente faz muito assim, a gente pré-financia a produção e recebe de volta o produto como pagamento. Então, o que a gente faria seria pegar essas linhas que a gente tem, que são em um custo consideravelmente atrativo comparado com as linhas normalmente locais, aplicar isso no nosso modelo de tal forma a conseguir mostrar números competitivos o suficiente para fazer com que o ônibus elétrico seja competitivo versus as outras opções economicamente falando. Então, as linhas seriam as linhas do Grupo Vitol, que são bastante amplas, com diversos bancos nacionais e internacionais, utilizados especificamente nesse modelo de compra de veículos para locação para as cidades aqui no Brasil e no resto da região. Em relação aos modelos de ônibus, basicamente a nossa limitação é a produção, né? Então, assim, importar um veículo tem seus custos mais altos, a gente pode trazer, mas acaba ficando um pouco mais caro. E a gente a gente acaba ficando um pouco limitado entre o custo de trazer e a produção local. Então, o que tiver disponível na produção local, e a gente tem um acordo, por exemplo, esses ônibus na Colômbia foram todos com a BYD, que tem fábrica, inclusive, em Campinas aí, né? Então, esses ônibus são da BYD, mas a gente tem relação com a Mercedes e com os demais produtores, de tal forma, estamos falando com eles, inclusive, para estarmos prontos. Então, basicamente, a limitação da entrega e de mostrar modelos tem a ver com qual é a limitação dos produtores que estão aqui no Brasil de entrega para a gente. Porque nós, como, digamos assim, um ente, num lado financeiro e no outro técnico de eletrificação e etc., a gente acaba adquirindo dos fabricantes esses produtos, né? E essa será a nossa limitação e vamos tentar, obviamente, junto a eles, negociar para ter o máximo de modelos possível no menor tempo possível, que é do interesse tanto nosso quanto, obviamente, do contratante do outro lado. Essa é a nossa limitação de modelos. Obrigado. Então, significa que... Só mais uma dúvida. Então, isso significa que a empresa ela pode indicar a tecnologia para ser financiada através de vocês, é isso? Sim, sim. A gente vai se adaptar, nós vamos nos adaptar à demanda e o nosso teto, o nosso limite é qual é a capacidade de produção local versus custo de importação de modelos de outro país, desde que sejam competitivos para trazer aqui para o Brasil. Então, basicamente, é essa a equação que a gente tem que solucionar. Obrigado, Fábio. Obrigado, secretário. Obrigado, William. Obrigado, Fábio. Adalberto Maluf, por favor. Bem, parabéns, Fábio, pela apresentação, né? Eu acho que esse é um modelo, essa separação da compra da operação, né? Que é um modelo lá inventado pelo BID, né? Que o pessoal na Austrália, e depois hoje o Banco Mundial usa quase que uma cartilhinha, né? O Banco Mundial vem estimulando isso, à medida que, em tese, né? Ao separar a compra do ônibus da operação, você reduz o custo, né? Ao não ter muito risco para a compra, e também o fato de não pagar o TIR, né? Não pagar investimento, retorno sobre investimento do material rodante. O Chile optou por fazer essa separação, trazendo grandes players internacionais do mundo financeiro, do mundo da energia, né? Então, a SPE, que é a dona do ativo, é empresas de energia, grandes fundos internacionais. Já Bogotá, em função dos contratos, de já ter os operadores locais, optou por ter os operadores de ônibus escolhendo a tecnologia e o ônibus e ganhando, mas fazendo o contrato em separado. Qual você acha que é a diferença dos dois modelos? Porque São Paulo, por exemplo, já tem hoje, né, operadores com contratos estabelecidos. Então, assim,
em função do contexto local, qual você acha que seria o modelo mais plausível, né? Claro, o modelo Bogotá parece mais fácil pela situação que a gente tem, mas qual você vê a diferença desses dois modelos? Eu entendo, Adalberto, que no momento atual de São Paulo, obviamente é só meu entendimento, né? Eu não tenho, talvez nem sequer o conhecimento jurídico para dizer quais são as nuances desse tipo de relação, mas o meu entendimento, em conversas anteriores, é que, como os contratos já estão estabelecidos, nós teremos que trabalhar com algo mais similar ao que foi feito em Bogotá e que seria o modelo 2 daquela apresentação ali que eu mostrei para vocês. Ou seja, os contratos já estão estabelecidos com um determinado operador que teria que se fazer, obviamente, intermediado pelo poder público, seria um segundo contrato, esse privado, mas ainda assim intermediado pelo poder público, conosco ou com qualquer outro provedor de frota. E, obviamente, não só precisaríamos da anuência do poder público, como das garantias do mesmo para que pudéssemos operar da forma mais competitiva possível. Porque, no final das contas, a gente vai analisar o risco, né? Então, o risco de um ente público é diferente de qualquer ente privado, via de regra. Então, com isso, a gente acabaria... os custos de financiamento, né, que eu estava conversando com o William agora, vão ficando cada vez maiores se você aumenta o risco da contraparte, enquanto que uma garantia do poder público com base em alguma estrutura bancária, etc., diminui consideravelmente e torna mais agressiva a nossa proposta. O meu entendimento é que o outro modelo, o modelo do Chile, que é o modelo que foi implementado na Austrália, em Londres principalmente, acho que foi um grande exemplo para o mundo de como podia funcionar e principalmente dos resultados maravilhosos que eles tiveram em quantidade de passageiros, qualidade de serviço. Esse modelo me parece o mais, como você disse, mais limpo, mais fácil de gerenciar para o poder público e, portanto, mais fácil de cobrar de ambos os contratados um melhor resultado na operação. Entretanto, nada impede que a gente monte um contrato que seja o mais próximo possível dessa condição. Obviamente tem que todo mundo sentar na mesa e entender quais são os limites e necessidades de cada parte e entregar algo. Então, eu diria que na comparação, repito até as suas palavras, o modelo é mais limpo, mais fácil de administrar e, via de regra, até mais barato, porque é mais fácil financiar esse tipo de... Então, essa é a vantagem do modelo que já inicia separado. Por outro lado, se existe um modelo, já tem um existente, e a gente quer adaptar, há como a gente moldá-lo, como foi feito, por exemplo, em Suba, lá, né, em Bogotá, para a estrutura ser tal que entregue o melhor serviço. É possível, né? Então, a diferença, eu diria, é a possibilidade. Qual é a possibilidade hoje entre operadores e a cidade de adequar os contratos para aquele modelo 1, que seria o ideal que a gente falou? Se não há, a gente se adapta para o que... O Grupo Vital, ele é originário de trading, né? Então, como traders que somos, como origem, é uma companhia extremamente adaptativa. Então, a gente é bastante flexível em se ajustar às necessidades do cliente para tentar entregar algo que funcione bem para todos os lados. A gente não tem um modelinho aqui dentro de uma caixinha que eu não consigo tirar. Os três primeiros contratos que a gente tem são diferentes entre si, por exemplo. Então, nessa linha. Obrigado. Muito obrigado, Adalberto. Excelente questionamento, Fábio. Isso mostra, isso é a razão do confronto, quer dizer, buscar sempre soluções, rotas tecnológicas e, obviamente, as condições contratuais e de adaptação ao mercado face a essa nova rota, né? Então, muito importante essa troca de ideias que nós estamos tendo aqui após a apresentação. O último inscrito, Reis Edilson, por favor, Reis. Obrigado, secretário. Fábio, parabéns pela apresentação. Primeiro, eu queria um contato seu, porque nós somos Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, mas também somos da Federação Nacional. Então, a gente tem, vamos dizer, grupo tecnológico que troca informações de diversas áreas, e eu sou da área de transporte, né, com os outros sindicatos dos outros estados.
E aí, complementando uma pergunta aí do público em geral, você já tem um retrato do que é uma operação urbana em São Paulo ou exclusivamente das linhas troncais que são similares ao de Bogotá, lá da Transmilênio? Porque tem uma complexidade muito grande, viu? Alguém já falou que tem o ônibus grande, tem o articulado, superarticulado, tem o mini, tem o mid, tem um mix muito grande. E, além disso, a gente tem um outro elemento muito importante que tem que ser olhado, que é o ser humano. É o pessoal da operação, a manutenção talvez compre junto, essas coisas, mas tem tudo isso que tem que ser olhado, talvez, nesse seu plano de negócio aí. Muito obrigado, Edilson, pela pergunta. Em relação ao contato, eu até pergunto, eu coloco no chat, a Mariana enviou algum documento, esses documentos, a apresentação e tudo para Confrota. Não sei se, de repente, através dela, a gente passa todos os contatos do nosso grupo para que vocês tenham fácil acesso. Pode ser, Mariana? Claro, eu passo para todo mundo. Eu tentei encaminhar a apresentação por aqui, com o arquivo acho que é um pouquinho grande, ele não foi. Eu vou passar por e-mail com os contatos de todo mundo, inclusive do Fábio, do CEO da VG Mobility também. E vocês ficam à vontade aí para, enfim, mandar mais lições de casa para o Fábio ou qualquer esclarecimento. Perfeito. Obrigado, Mariana. Sobre o seu questionamento, Edilson, a gente, inclusive, há coisa de um mês e pouco, ou 2 meses atrás, talvez, nós estivemos na SP Trans, uma reunião sensacional, eu diria, com o Simão, com o resto da turma lá, para justamente, trouxemos o Andrés bom, os colegas lá da Colômbia, que são nossos especialistas na área de logística, na área de transportes em si, e inclusive em relação a modelo econômico, para tentar entender melhor, né, Brasil. A gente fez uma sequência de visitas aqui a diferentes players, e talvez o ponto alto tenha sido a conversa lá com o Simão na SP Trans, justamente para tentar entender esses modelos, essas estruturas, entender quais são os veículos que vocês têm e quais poderiam ser da melhor forma utilizados nessa estrutura que a gente gostaria estamos mostrando e gostaríamos de chegar a um acordo. Então, basicamente, a gente teve sim contato com a complexidade, entendemos que é gigantesco, o número de passageiros extraordinário. Então, isso, na verdade, ao mesmo tempo que é um desafio, foi um fator extremamente motivador para os nossos técnicos. O Andrés Jaramillo, que é o colombiano que implementou e que vem implementando essa estrutura na Colômbia, que a Mariana citou, ele tem mais de 25 anos nesse mercado, nessa área de transportes urbanos, e de 5 ou 6 para cá, focado na eletrificação. Então, basicamente, sim, a gente está ciente da complexidade dos vários modelos que vocês têm e já começamos, inclusive, a falar com os fornecedores sobre as opções e em que momento eles poderiam se adaptar para entregar alguns dos que eles não têm, né, que já avisaram que não tem, mas qual seria o timing deles para entregar, para que quando a gente possa chegar o momento da gente mostrar uma proposta para vocês, etc., a gente ter o máximo de opções na mesa para tentar atendê-los. Então, a gente está ciente da complexidade, ao mesmo tempo que ela é um desafio, ela é também um motivador. Ok. Muito obrigado. Francisco Cristóvão, por favor. Obrigado, secretário. Eu não quero discutir detalhes dessa apresentação. Eu preferia deixar aqui publicamente um convite para o Fábio Basile para vir conversar um pouquinho com a gente aqui, porque ele usou alguns argumentos para sustentar, né, a tese dele, que, do ponto de vista do operador, me parece insustentável, né? Assegurar, por exemplo, dizer que melhora a qualidade do serviço, esse modelo, quando, né, a propriedade do veículo é de um e a operação é do outro, não tem nada a ver. Dizer que o ente público pode controlar melhor, mas controlar o quê? Não existe operação, o veículo sem a tripulação e tripulação sem veículo. Então, independentemente também, se o veículo é propriedade de alguém e o operador, né, a tripulação é de outro, se não juntar isso aí, ninguém consegue operar. Mas por isso que eu quero dizer que eu não quero entrar nesses detalhes, que não vale a pena aqui, eu só quero dizer o seguinte: sentir algumas falhas conceituais
relativamente graves por parte do Fábio, e para não ficar contestando, eu me coloco à disposição dele para, certo, a gente conversar. Nós temos interesse em ouvir todas essas propostas que estão aí na mesa. Uma coisa, por exemplo, que chama a minha atenção, por que a prefeitura vai ter que garantir, né, financiamento se hoje ela não faz isso? Os operadores hoje vão ao mercado, captam seus recursos no BNDES, onde quer que seja, e a prefeitura não tem que dar garantia nenhuma de que se o operador não pagar, ela paga. Sabe? Então, algumas cositas aí que eu acho que vale a pena a gente trocar ideias a respeito, para que realmente os modelos, né, possam se sustentar. Modelo praticado lá fora não funciona aqui, por várias razões. Vejo até a participação de advogados aqui nesse grupo, e eles sabem muito. A nossa legislação é específica, o contrato que nós assinamos há 2 anos atrás traz obrigações, deveres de ambas as partes. Então, não é assim que a gente vai poder, né, trabalhar essa questão. E como nós temos interesse nisso, e de outro lado, a obrigação de cumprir com a legislação municipal no que se refere à substituição da frota por veículos menos poluentes, nós estamos querendo participar dessa discussão e ávidos por conhecer modelos, mas que são aplicáveis aqui. Não adianta a gente dizer que tem um modelo na Austrália, tem outro na Colômbia, tem outro no Chile. A gente conhece todos eles em detalhes, e até agora eu não vi nenhum que serve aqui para nós. Mas é só essa consideração de ordem mais geral, secretário. Muito obrigado. Boas ponderações, Francisco. Importante, eu acho que isso daí abre espaço para que a gente possa desenvolver aí um amplo debate, né? Júnior, você é o último, depois vamos passar para outra apresentação. Por favor. O Fábio está bem requisitado hoje, viu, Fábio? Parabéns, hein? Obrigado. Bom, vamos lá. Cara, eu acho muito bacana esse plano de negócio, ao encontro do que o Cristóvão acabou de falar, inclusive. Você falou que o endosso da prefeitura poderia ter uma proposta mais agressiva de parte da VG Mobility. Visto que isso é um serviço público concedido, né, no caso transporte de passageiros, automaticamente nós temos aí já uma questão solidária de um órgão público que concedeu um serviço que não consegue prestar. Há uma preocupação no que, ao a gente apresentar isso como uma forma, olha, é uma questão limpa, é uma questão de maior qualidade, a gente não poderia desgastar, isso é uma preocupação que veio aqui com a fala do Cristóvão, e a gente, recapitulando, me preocupa também. Não há uma preocupação hoje referente a desgastar uma relação que demorou para amadurecer com os órgãos que hoje já, no caso das entidades privadas, que já operam esse serviço, porque, veja, nós temos hoje milhares e milhares de ônibus, se nós entrarmos hoje na relação comercial dessas empresas com a prefeitura, iremos tomar pau, porque iremos criar uma resistência gigantesca. Agora, se nós entrarmos com a solução da VG Mobility diretamente com os órgãos que já são concedidos, com essas empresas, não seria melhor? Ou a ideia é essa, só para ficar mais claro? Júnior, eu te diria o seguinte, são 2 modelos, né? Então, um é aquele que se aplicou numa licitação nova no Chile, que teve na Austrália e assim por diante, e o segundo é justamente aquele no qual há uma adaptação ou um ajuste ao modelo já existente. Então, basicamente, a gente entende que esse segundo caso seria esse específico. Quando eu falei de garantias, eu não especifiquei algum tipo de garantia. Não é a prefeitura dar uma garantia bancária, uma carta de crédito, alguma coisa do gênero. Basicamente, por exemplo, uma parte da tarifa poderia ser garantia. Enfim, há milhões de formas de se estruturar uma garantia para esse tipo de situação, e eu não estou dizendo aqui que tem que ser em condições específicas. Respondendo rapidamente até ao Francisco, nosso interesse jamais é de forma alguma entrar em confronto com a estrutura vigente, nem tampouco a legislação vigente. Ao contrário, é mostrar as opções e que nós estamos dispostos a nos adaptar a todas elas. Inclusive, aceito o convite, vou tentar levar junto comigo os especialistas nossos da área de transporte para uma conversa com o Francisco, porque eu acho que a ideia é justamente entender quais são as demandas de cada um,
e nós queremos entregar o melhor serviço do nosso lado possível para essa estrutura. E a estrutura, entendo eu, que na cidade de São Paulo tem que ser sentando com o Francisco para melhor estruturar isso. Então, na verdade, a apresentação visava mostrar diferentes modelos, diferentes formas de operar. E aí, ter o feedback, estou tendo, de vocês, de qual seria aquele em que a gente pode melhor encaixar a estrutura que a gente tem disponível para tentar melhorar, basicamente, a entrega do serviço. É isso. O objetivo é integrar, né? Não Beleza, perfeito, meu amigo. Perfeito. Ótimo, Fábio. Eu acho que essa discussão e essa conversa, inclusive com o Francisco, é fundamental. Eu acho que estamos aqui absolutamente disponíveis até para sediar esses encontros, viu? Conversar nas câmaras técnicas, tá certo? Acho isso muito importante. Muito obrigado, Fábio, pela apresentação, viu? Eu pude observar pelo interesse, pelo amplo debate aí, que nós estamos indo no caminho certo, na ampliação dessa discussão das rotas, não só tecnológicas, como também negociais, para viabilizar essa nossa transição rumo à descarbonização da nossa frota, viu? Muito obrigado, Fábio. Sinta-se à vontade de permanecer aí na nossa reunião, por favor. Muito obrigado, eu agradeço a todos. Os nossos companheiros aí do Sindicato dos Taxistas, do Cinetaxi, né, para a sua apresentação, por favor. Oi, secretário. Desculpa ao senhor a todos, mas a tecnologia é boa, mas nos pontos fica ruim, doutor Francisco Cristóvão. Nós fizemos uma apresentação maravilhosa, mas como eu estou no celular e a pessoa está... não estou no computador, não consigo subir o vídeo que a gente fez da nossa apresentação, mas nós vamos narrar aqui algumas coisas. O vídeo vai ficar disponível para a próxima reunião, se vocês permitirem, quiserem ouvir e ver o trabalho do táxi, da mobilidade individual, né? Deixa eu falar, é um vídeo, Ceará? Isso, é o vídeo. Eu não consigo subir porque eu estou no celular nessa reunião. Eu acho que a gente pode conseguir aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, enquanto nós estamos tentando fazer o vídeo subir por aqui, porque você tinha nos transmitido, né? Eu iria fazer uma inversão de pauta para não perder a oportunidade da apresentação, né? Por favor. Certo? Assim facilita você também, que eu acho importante, viu? Vamos fazer uma alteração, tá? E discutir a alteração do regimento do Confrota. Eu vou dizer por quê. A apresentação pelos concessionários de coleta de resíduos sobre o estado da frota de resíduos, que iria ser efetuada hoje pelo SP Regula, eu acho que não será possível. O representante da SP Regula está aí presente, que eu já vi. Ele pode até se apresentar e justificar, por favor. O João Manuel não está aí? Eu acho que ele entrou, mas emudeceu. Ceará, então, por favor, você comece a apresentação falando a respeito, e aí, enquanto isso, a gente consegue subir o vídeo, tá certo? Deixa eu explicar o que aconteceu. Hoje nós estamos numa fase, no SP Regula, de transição da ANUC. Então, nesse momento, eles estão fazendo uma reunião aqui no andar de cima, conversando justamente sobre essa questão da transição. E, então, nos pediram para que a apresentação possa ser realizada, efetuada na próxima reunião, certo? O Renato, você levantou a mão ou você está corrigindo alguma coisa aí? Estou corrigindo aqui a lâmpada que deu uma piscada. Obrigado. Tá certo.
Parece que dá para abrir o WhatsApp web e passar na tela. Deixa eu ver se é possível. Espera um minutinho. Você mandou isso? A gente vai conseguir fazer esse milagre da tecnologia aqui. Vamos lá. Esse mandou para você, né, Júlio? Vídeo, é isso. E aí? Vou compartilhar a tela, então, Ceará, tá bom? Com o seu vídeo, ok? Ok, secretário. Vocês já estão enxergando o vídeo? Já, secretário. Vamos lá.
Acabou? Acabou? Só fechar aqui, né? Acabou, secretário. Acabou. Eu tenho que dar parabéns aí para a sua equipe por ter feito um milagre, viu? Pois é. Esse aí é um vídeo que a gente fez, infelizmente, peço desculpa a todos, né, e agradeço a equipe técnica aí do senhor. Temos que agradecer aqui a nossa super tecnóloga Cristina, que nos ajudou, viu? Precisa dar uma salva de palmas aí, né, Júlio? Você tem que Parabéns, Cristina. Parabéns. Ceará, é com você agora. Vamos lá. Prefeitura de São Paulo, na época do prefeito... E fizemos esse teste piloto. Logo em seguida, de São Paulo, para investimento. Está cortando o Ceará, está cortando o som. Repete de novo. O som agora está melhor, secretário? Pode então, vamos lá, vamos fazer que nem o Galo, né? Matar a bola. Então, deixa eu reiniciar aqui, é rapidinho, 3 minutos, eu vou fazer todo um ajuntamento disso aqui para todos saírem de ciência. Desde 2012, fizemos uma parceria às empresas de táxi aqui da cidade de São Paulo, da ADTaxi, representada pelo Ricardo Auriema, junto à Prefeitura de São Paulo, implantamos 10 carros elétricos, uma parceria com a Nissan na época, e com a CT. Foi feito esse trabalho maravilhoso, pensando na frota verde. Logo em seguida, começamos a iniciativa de buscar carros híbridos para investir na frota verde da cidade de São Paulo, sempre junto na parceria com a Secretaria de Transporte, com a CT. Sempre são 2 parceiros que estão junto com as empresas de táxi, pensando na frota verde, secretário. Hoje nós temos na frota de táxi nossa 20 carros elétricos, 120 carros híbridos, e de 1.500 carros da frota de táxi pessoa jurídica, 40% é tudo GNV ou tudo FEX. Então, a nossa frota de táxi de São Paulo, de pessoa jurídica, é totalmente econômica. E estamos implantando esse modelo para os carros particulares, que é os carros dos permissionários autônomos, também que hoje já estão com 30% da sua frota de 40 mil veículos, 30% com GNV, e aí tem um interessante para a nossa secretaria, 10% já está investindo nos carros híbridos aqui na cidade de São Paulo. Então, você calcula de 40 mil, 10%, já temos 4 mil carros híbridos que chegou em 2 anos aqui na cidade de São Paulo. Então, a gente precisa incentivar mais ainda o taxista, incentivar mais ainda o munícipe a usar carros elétricos, carros híbridos, para diminuir essa poluição, ajudar a nossa cidade, ajudar nossos contribuintes, para melhorar. E nós, do sindicato, do Sintetax, da nossa federação FETESP, estamos juntos com o senhor nesse trabalho, onde nós queremos valorizar o profissional, o motorista nessa nossa gestão, junto ao poder público. Queremos qualificar cada vez mais os operadores para que possamos dar mais atendimento melhor aos nossos clientes da cidade de São Paulo. Simplesmente isso. Depois eu prometo para vocês que na próxima reunião eu faço um negócio mais detalhado e apresento até outros modal que está chegando em São Paulo. Tá bom, secretário? Me desculpe a todos e me perdoe. Excelente apresentação. O importante disso, Antônio Ceará, é essa notícia que é preciso ser colocada aos 4 ventos. 40% de nossa frota de táxi, né? São mais de 34 mil veículos, né? Já estão caminhando para a descarbonização, né? Nós temos aí o GNV bastante avançado dentro da frota, quase mais de 30%, e os flex já atingindo 10%, né? Os híbridos, né? Eu tenho conversado, tivemos uma reunião aí, inclusive com a BVE, não é isso, Adalberto? Porque o grande segredo das frotas de táxi, das permissionárias, é a facilitação, né?
a viabilização econômica dos retrofits. Não é isso, Tiago? Né? Então, ainda que a gente venha amanhã conversar sobre a possibilidade de eletrificação da frota, é muito importante que, ao par, né, da possibilidade das montadoras estarem fornecendo essa tecnologia, né, também se faça como se fez no caso dos GNVs, né, os veículos possam ser também adaptados a essa outra rota tecnológica. É uma discussão que a gente precisa levar adiante como uma reivindicação aí da categoria. Não é isso, Tiago? Vamos trabalhar junto nisso, viu? Excelente apresentação. É isso, secretário. É isso, secretário. Nós já temos no aeroporto de Congonhas um ponto de táxi da Frota Verde, que já deu bastante destaque e ênfase aos contribuintes. A visibilidade desses carros são a cores diferentes, chamativa, a cor verde. Estão mudando. E agora, com o senhor à frente dessa secretaria, com todo mundo junto aqui, pensando no mesmo objetivo, principalmente o senhor Francisco Cristóvão, que sempre é um parceiro da SP Urbano, ajudando nós no setor do transporte individual de passageiro, a gente vai chegar longe. Longe com o sentido de objetivo, melhorar cada vez mais a parte nossa do setor privado, e esperando que o setor público nos ajude com a desburocratização dessa legislação, que a gente possa cada vez mais ter. Dá aqui um exemplo para o senhor, o meu diretor que está aqui comigo, Paulo Bastos, que é nosso suplente, ele tem uma proposta de colocar debaixo dos viadutos os terminais onde passeiam os carregadores dos carros elétricos. Em vez de ficar aqueles terminais abandonados, cheios de pessoas e caçamba, podemos fazer esse trabalho para melhorar cada vez mais a mobilidade de São Paulo. Isso é uma proposta nossa, senhor Francisco. Eu acho que dava até para que as empresas também nos ajudassem nessa modernização, que é muito importante. Obrigado, viu? Excelente. Eu acho que isso é o assunto que nós vamos trazer aqui para o âmbito da Confrota, Ceará, com você e em discussão com os demais conselheiros, membros do comitê. Estamos juntos nessa, viu, Ceará? Estamos apoiando aí, vamos trabalhar juntos para poder facilitar o máximo possível a mobilidade dos táxis na cidade de São Paulo, viu? Excelente ideia. Os hubs estão sendo criados de várias formas. Ontem mesmo eu visitei um da Movida com Nissan e Zelepec, ali na marginal do Tietê, uma ideia muito interessante em que os usuários podem fazer uso do restaurante, do bar, né, enquanto os carros carregam, né? Acho que a gente pode fazer hubs desse estilo, né, em vários pontos da cidade de São Paulo. Muito boa ideia, Ceará. Estamos juntos nessa e vamos trabalhar com isso, viu? Muito obrigado, viu? Está aberto aí aos demais membros do comitê para as questões aí ao Ceará, por favor. Júlio. Ceará, muito boa apresentação, viu? Não esquenta a cabeça, não. É assim mesmo, essas questões tecnológicas atrapalham a gente um pouquinho, viu? Eu não tenho muito o que perguntar, mas tenho que agradecer o belo trabalho que vocês fazem aí com os táxis, sempre buscando inovação, sempre trazendo qualidade de serviço. Esse é o espírito, viu, meu amigo? Continue assim, caminhe firme, e o que vocês precisarem da Federação dos Caminhoneiros, nós estaremos lá. Forte abraço. Obrigado, Júnior. É um prazer. Vamos trabalhar junto. O projeto é para todos nós, tanto para o Urbano, que é o seu Francisco, para você da FETABEM, para nós da Federação dos Trabalhadores em Transporte, que é os empregados das empresas que precisam também melhorar esse atendimento. Estamos juntos. Eu acho que agora estamos no caminho certo para mudança por verde. Vamos caminhar para esses hubs aí, incluindo também os caminhoneiros, né, Júlio? Vamos nessa. Adalberto. É isso aí, é isso aí. Estamos aqui para isso. Adalberto, por favor. Eu também só queria parabenizá-lo, Ceará, por a apresentação. É muito legal ver todo esse esforço, né? Eu, na minha época de Fundação Clinton, trabalhei muito lá no início do lançamento dessas permissões, lá na época do governo Kassab. Então, é muito bom ver que esses projetos, né, tiveram continuidade. E coloco a BVE, né, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, à disposição de vocês. A gente cresceu muito, quase todas as grandes montadoras hoje são associadas.
quase todas têm produtos elétricos, híbridos para oferecer. Depois eu vou entrar em contato aí para a gente tentar marcar uma apresentação de vocês lá e deixar a associação à disposição também. Parabéns. Obrigado, Adalberto. Tem mais alguém para se manifestar? Francisco? Não, eu estou quietinho aqui, secretário. Eu só queria cumprimentar o Ceará e pedir para o senhor descontar, porque o Ceará é muito meu amigo, então ele fica fazendo referência à minha pessoa toda hora aí. Mas é só por isso, viu? Mas estamos juntos, secretário, estamos juntos. Todo mundo aí, o Júnior, o Adalberto, foram muito felizes em cumprimentar. O Ceará é um batalhador e eu tenho a maior admiração por ele também, ele sabe disso. Tá ótimo, Francisco. Bernabé, por favor. Ceará, meus parabéns. Belo trabalho. E nós também estamos apoiando e apoiaremos vocês. Excelente trabalho juntos, Sindicato dos Caminhoneiros do Estado de São Paulo e a FETRABENS, com certeza, também estamos em prol de conseguirmos trazer para a nossa frota do município de São Paulo, pelo menos esses médios, que nem falou o Júnior no início, é um volume mais de 90 mil veículos, nós temos no estado, então só no município de São Paulo nós temos aí mais de 70 mil. A importância de que nós possamos também melhorar essa qualidade do ar que nós respiramos. Isso é muito importante. Boa sorte, sucesso e estaremos juntos. Um abraço, Ceará, sucesso. Obrigado, Bernabé. Renato, por favor. Secretário, eu acho que é oportuno aproveitar a oportunidade para informar o seguinte. Eu faço parte, eu sou membro do Conselho Gestor do Ministério da Economia no programa Renovação da Frota de Caminhões, Ônibus e Implementos Rodoviários, assim como o Gabor, do Sindipeças, que está aqui conosco, e o Bonini, da Anfávia. Nós temos um programa muito forte em andamento, cuja medida provisória do programa Renovar já foi assinada pelo ministro Paulo Guedes e está agora na mão do ministro Tarcísio e vai para a Casa Civil ainda esse ano. E nós vamos ter um projeto grande, um programa grande de renovação da frota nacional. Nós estamos, nesse instante, junto com a BDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento da Indústria, fazendo programas pilotos, projetos pilotos nas cidades, para fazer essa renovação da frota de caminhões, ônibus e implementos rodoviários. São caminhões velhos que estão circulando, existe todo um programa muito bom, já pronto, e eu gostaria, secretário, de, no próximo ano, após os feriados, me encontrar consigo, para a gente, com você, para a gente poder falar um pouco sobre isso e, oportunamente, se achar necessário e achar conveniente, fazer na próxima reunião uma apresentação desse programa que é excelente, que vai reduzir o gás de efeito estufa e vai dar aos caminhoneiros a oportunidade de uma renovação da frota com caminhões. São 450 mil caminhões com mais de 25 anos de idade circulando, poluindo, custo Brasil, etc. Eu queria aproveitar essa oportunidade apenas para dizer que eu estou à disposição de todos os participantes aqui para a gente dar continuidade a esse projeto. E a Prefeitura de São Paulo poderia conosco fazer o programa Projeto Piloto para com 500, 600 caminhões, para a gente poder afinar e trabalhar nesse projeto que vai agora entrar no próximo ano, assinado pelo Presidente da República. Obrigado. Muito obrigado, Renato Timenauer. Pode estar certo que sim. Trabalhei já com o Tarcísio no DENIT, muitos anos atrás. E também estou muito amigo do Marcelo, que é o secretário nacional de transportes terrestres, né? Nosso professor da Unicamp, né? Major, né? E vamos trabalhar juntos, sim. Acho que isso é muito importante. Eu estou aguardando a sua visita aqui, viu, Renato? Tá? Vamos trabalhar, vamos conversar. Importante notícia essa que você deu aqui para nós. Viu? Muito obrigado. Ana Beatriz, obrigado. Por favor. Oi, Ceará, parabéns pela apresentação, parabéns pela iniciativa. Eu gostaria só de pedir algumas informações sobre qual é o tamanho da frota de táxis de São Paulo e também, no início da apresentação, você comentou que vocês
tem essa frota de táxis elétricos, né, de 10 táxis elétricos em 2012, e que vocês tiveram que fazer algumas adaptações com a Nissan sobre a bateria. Eu queria só entender um pouquinho como foi isso. Obrigada. Oi, Ana. Nós começamos o projeto piloto com o ex-prefeito Gilberto Kassab, implantando 2 carros que era da CET para as frotas de táxi, fazendo o teste piloto. Deu certo, o próprio Adalberto nos ajudou bastante, e chegamos a 10 carros. No início, as baterias só dava para rodar 80 quilômetros. Em parceria nossa, iniciativa das empresas, junto à Nissan, com o apoio da Secretaria de Transporte, essas baterias foram trocadas e foi estendido para 150 quilômetros. Isso em 2012. Hoje, essas baterias já estão tendo prorrogamento de vida por 230 quilômetros. Então, cada vez mais está melhorando. E foi essa adequação que a gente fizemos da bateria. E também fizemos a adequação de implantar os postos, as tomadas para carregar esses carros elétricos, nos aeroportos, nos hotéis, no próprio sindicato nosso e nas empresas. Então, o taxista não perdia tempo. Aí, mudamos da convencional para aquela carga rápida, que o motorista ficava 10 minutos, carregava 40 quilômetros, já dava para chegar até outro destino. Então, foi essa adequação que a gente fez, com a iniciativa das empresas, junto com a Prefeitura e com a Secretaria de Transporte. Importante esclarecimento para que a gente possa observar como estamos efetivamente numa fase de transição disruptiva, né? A evolução apresentada aí pelo Ceará, da autonomia da bateria e da tecnologia, já mostra a velocidade com que essa transformação do setor, né, está processando, né, a rota tecnológica da eletrificação. Tem mais alguma outra manifestação? Ok. Vamos encerrar. Eu agradeço muito aí ao Ceará pela possibilidade, pela apresentação. Acho que hoje nós tivemos aí um excelente nível de debate nessa fase da ordem do dia, da nossa pauta, né? Com essas 2 apresentações, e que já apontam aí para uma série de possibilidades de negócios, de investimentos, né? E de transformações, inclusive regulatórias, contratuais, no sentido de buscarmos aí a descarbonização da nossa cidade, né? Do que seja a frota de veículos. Né? Iríamos agora passar para a alteração do regimento interno do Confrota. Esse regimento, ele, na verdade, está revogado, né? Ele até por força das alterações regulamentares que já ocorreram. Né? Seria muito importante que a gente tivesse notícias de como é que está a discussão atinente ao regimento. Nós chegamos a formatar um grupo de trabalho com referência ao regimento? Marcelo, por favor. Secretário, sim. Na gestão anterior do comitê havia um grupo, né, uma comissão especial. Eu tenho a impressão que o coordenador desse grupo não está hoje, que é o representante da USP, acho que não está aqui na reunião de hoje, mas esse grupo não chegou a trabalhar em texto, porque havia a necessidade, no meu entender, da própria coordenação indicar quais eram os problemas relevantes do regimento atual, para que então o grupo fizesse aí a sua análise e desse uma sugestão de texto. Essa é a situação que nós temos. Então, nós não temos um produto para oferecer e, no meu entender, em razão da falta de indicação da coordenação de quais seriam os problemas. Ok, Marcelo. Na data de hoje, nós estamos encaminhando a todos os membros do Confrota uma sugestão de minuta de regimento, tá certo? Então, seria com base nesta minuta que nós estamos preparando aqui como proposta, nós estaríamos, então, aguardando a partir
partir de hoje, né, as sugestões que poderão ser, então, encaminhadas para que a gente possa, na próxima reunião, já aprovar esse novo regimento. Pode ser assim? Concorda? Secretário, uma dúvida. Então, a comissão especial está dissolvida, é isso? Eu acho que a comissão especial poderia se reunir em cima dessa sugestão que nós estamos encaminhando, né? Os membros da comissão, a coordenação é do nosso representante da USP, né? Então, é perfeitamente possível que a comissão se reúna em cima dessa sugestão e aí facilita bastante a manifestação de vocês na próxima reunião. O nosso e-mail, anotem, por favor, é Comitê da Frota, tudo junto, Comitê da Frota, @prefeitura.sp.gov.br. Comitê da Frota, prefeitura.sp.gov.br. Eu acho que essa movimentação nossa, Marcelo, ela vem justamente ao encontro, né? Soma-se a essa sua ponderação. Então, vamos ganhar tempo, né? E agilizar o máximo possível o andamento da posição dessa atividade procedimental do nosso comitê. Ok? Pode ser assim? Ok, de acordo. Ok. Reis, por favor, pode se manifestar. Secretário, eu não sei se passou despercebido por mim, mas eu acredito que falta um elemento aqui no grupo, que é a STM, Secretaria de Transporte Metropolitano, vamos dizer, para mostrar os projetos metroferroviários e o que tem no PITU, que é o Programa de Integração de Transportes Urbanos, né? Isso impacta na operação e talvez no modelo de negócios também aí dos interessados. Excelente, Reis. Muito bom. O Gustavo está aí, da Secretaria de Transporte Metropolitano. Gustavo, você concorda em fazer uma apresentação para nós na próxima? Ô, secretário, eu vou ver com o coordenador, o Maurício Camada, o que a gente tem para trazer sobre esse assunto, mas dá para a gente trazer pelo menos uma prévia de como que está a evolução do PITU e sobre os empreendimentos também, com certeza. Excelente. Você sabe, Gustavo, que eu presidi a comissão especial do CONSEMA que elaborou as normas de avaliação ambiental na década de 90, no estado de São Paulo, né? A resolução do relatório ambiental preliminar, do RAP, e a resolução referente à avaliação ambiental estratégica. E o PITU foi justamente a primeira avaliação ambiental estratégica que foi realizada no estado de São Paulo, né? Isso em 95. Então, me interessa muito, tá? Até pessoalmente, saber como é que está a evolução desse programa, né? Das suas transformações aí nas últimas 3 décadas, né? Para que a gente possa avaliar aí como a gente vai inserir isso no processo de descarbonização na região metropolitana de São Paulo, viu? Por favor, me mantenha informado aí dessa possibilidade. Vamos inserir com prioridade na próxima reunião uma apresentação, então, da Secretaria de Transportes Metropolitanos. Muito boa sugestão, Reis. Muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, secretário. Ok. Alguma outra questão adicional em pauta para a gente colocar em nossa reunião? Não havendo, eu daria por encerrada essa nossa última reunião do ano, né? Queria desejar a todos aí excelentes festas, né? Um Natal na paz do nosso Senhor Jesus menino, né? Uma passagem de ano maravilhosa e que tenhamos aí, a partir do ano que vem, uma continuidade neste processo aí. Ô, Francisco, você levantou a mão agora? Me diz aí. Não, secretário, essa reunião estará disponibilizada no YouTube também? Todas as nossas reuniões estão sendo disponibilizadas no YouTube, viu? Excelente. Transparência vai ser a nossa marca aqui, tá certo? Muito bom. Obrigado, viu? Olha, um bom Natal, um bom Ano Novo a todos. Vamos seguir em frente. Reis, você tem alguma coisa, alguma questão de ordem? O secretário, fora do contexto da reunião, eu só queria passar uma informação para vocês.
de um recente evento aqui no Sindicato dos Engenheiros, onde nós homenageamos algumas personalidades. Entre elas, a personalidade da saúde foi o professor Dimas Coba, e de transporte foi nosso companheiro Adalberto Maluf, né, pelo seu empenho, vamos dizer, na migração do combustível fóssil para a eletromobilidade. Então, essa informação que eu queria dar para vocês, que ele foi nosso premiado aqui no Sindicato dos Engenheiros. Parabéns, então, parabéns, Adalberto, aí, pela premiação, viu? Vamos contar com todos, então, a partir do ano que vem. Muito obrigado a vocês, viu? Forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tenha um bom ano, pessoal. Feliz ano novo.